24 horas de louvor e adoração. Com Deus e com você. Jovem Gospel. Um toque de adoração no ar. Jovem Gospel. E aqui nós começamos a nossa reflexão dessa manhã de quinta-feira, né? Dia 16 de fevereiro de 2023, né? Uma oportunidade que nós temos de poder louvar a Deus, de aprender da sua palavra, de refletir na sua palavra, a forma de Deus falar conosco, né? Através da sua palavra. Portanto, nessa manhã, se você tiver oportunidade todos os dias de ler a Bíblia, leia. Se tem a oportunidade de orar, ore. A nossa reflexão de hoje vai estar em 2 Reis, capítulo 23, versículos de 1 a 10. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos. Confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro, então todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas, que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Aserá, e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. E eliminou os sacerdotes pagãos, nomeados pelos reis de Judá, para queimarem incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas, que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais, que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Aserá. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá, e desde Geba até Berseba, profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes, seus colegas. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Inom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou a sua filha a Moloque. Nós estamos falando de um rei, Josias, um rei que foi colocado no reinado com 8 anos de idade. Se você for ler a história do povo, né, o povo de Deus, você vai ver em Reis, sempre que um líder assumiu o poder, tem sempre uma descrição: fez o que era reto perante o Senhor. E você via a nação prosperar. Quando tinha na descrição, foi mal, fez o que era mal perante o Senhor, a destruição vinha a galope. Então, muitas vezes nós olhamos para essas histórias e acompanhamos como está a nossa nação hoje, como está o nosso planeta hoje. As nações envolvidas com tantos problemas, corrupção, prostituição, drogas, tantas coisas ruins que têm
infiltrado no meio da nação, da humanidade. E isso não agrada a Deus. E Deus entristece com coisas como essa. Que bom seria morar em uma nação dirigida, reinada por um rei desse, Josias, que resolveu adorar a Deus e servir a Deus. Mesmo com 8 anos de idade, procurou agradar a Deus. Como o próprio nome menciona, o livro dos reis fala sobre os reis e seus reinados. Alguns fizeram a vontade de Deus, outros nem tanto, e outros nem um pouco. Fizeram o que era mal perante o Senhor e levaram todo o povo sob uma liderança a pecar contra Deus. O rei em destaque na leitura de hoje chama-se Josias e começou a governar com apenas 8 anos de idade, reinando 31 anos em Jerusalém. Um pouco antes, lemos que ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda, como está lá no versículo 2, capítulo 22. Por andar nos caminhos do Senhor Deus, ele teve de corrigir muitos erros e pecados dos seus antecessores, realizando uma verdadeira reforma espiritual. Entre elas, destruiu as acomodações dos prostitutos cultuais e acabou com o sacrifício de crianças, porque naquela época era comum sacrificar crianças. Pessoas pegavam seus próprios filhos, e ofereciam a Moloque, aos reis, aos deuses daquela época, Eram umas coisas horríveis que a gente poderia acompanhar. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que coisas horríveis aconteciam naquela época. E as coisas eram comuns. E nós temos que ter muito cuidado para que, nesse momento que estamos vivendo hoje, não chegue a situação daquele povo daquela época. Porque o mal, ele é sutil, ele vai aos poucos dominando a gente, a sociedade, e vai transformando o que é certo em errado e o que é errado em certo. E nós temos que estar nos orientando pela palavra de Deus. Se nós não fizermos como Josias, buscar e expulsar o mal que tiver ao nosso redor e buscar a presença de Deus para preencher a nossa vida, na nossa casa, na nossa cidade, no nosso país, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, nós devemos compartilhar de Jesus, aprender sobre ele e divulgar o evangelho para que outras pessoas também possam conhecer quem é Jesus. O que chama atenção nessas dinastias de reis é que toda vez que os reis se desviaram dos caminhos de Deus, acabaram por potencializar a esfera sexual, prostituindo-se de todas as formas. Aqui tinha chegado ao ponto de instalá-la no próprio templo do Senhor. As pessoas perderam a vergonha e começaram a prostituir-se no próprio templo que era de adoração a Deus. Hoje vemos muitas coisas horríveis aí pela internet. As pessoas não respeitam mais o evangelho, nem a casa de Deus, nem os templos que seria de adoração a Deus, são transformados em outras coisas. Como diz o versículo em destaque, trocaram o Criador pela criatura e serviram a outras coisas criadas. Não estou dizendo que o sexo é ruim, mas pode tornar-se ruim quando banalizado, como também aconteceu com as demais coisas da época. Nós devemos buscar a pureza, buscar a orientação de Deus pela sua palavra, o conhecimento do que é certo, do que agrada a Deus. Atualmente, nosso país vive uma espécie de erotização da sociedade. Tudo que, ou quase tudo, está ligado ao sexo ou pornografia. Hoje mesmo muitos brasileiros estão se esbaldando no carnaval, se preparando para essa festa que está chegando por aí. Que benefício isso vai trazer para você com o seu relacionamento com Deus? Sob o pretexto de celebrar a vida, e o que vemos é o desaumento da sensualidade sem rédeas, as pessoas buscando cada vez mais prazeres irresponsáveis, e pode destruir a sua própria vida. Muitos que estão se planejando a essa festa, pode ser que não voltem para casa,
Porque se a gente assiste todos os noticiários, no final, no balanço dessas festas, é mais destruição do que alegria. Porque muitos podem perder a sua vida, senão chegam com doenças incuráveis, senão se prostituíram, meninas grávidas e tantos outros problemas que vão surgir por aí. Isso é de costume quando acontecem essas festas. Vale a pena mesmo se investir nisso aí? Por que não buscar a presença de Deus em adoração a Ele? Porque Deus é real, Ele está vivo e Ele está atento a todas essas coisas. Ele deixou a sua palavra para que nós pudéssemos nos orientar por ela. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 18, fala sobre a ira de Deus contra a humanidade. Sabe, essa ira que vem de Deus sobre a humanidade é por causa do pecado, é por causa da desobediência, é porque nós buscamos fazer aquilo que nos agrada e não agrada a Deus. No versículo 18 diz, portanto, a ira de Deus é revelada no céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos e obscurecidos. Dizendo aos sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. No versículo 25, que foi o versículo que nós lemos agora, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão um pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. É a palavra de Deus que está dizendo aqui. No versículo 28 diz, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. No versículo 32 diz, embora conheçam um justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Gente, a realidade é que a desobediência a Deus leva à morte eterna. Embora nós lemos a palavra de Deus, nós divulgamos essa palavra, muitas pessoas não creem. É triste porque Deus vai punir e Deus vai pedir conta das nossas ações aqui nessa terra. Portanto, se você conhece o Senhor e você sabe que isto vai levar à destruição de alguém, você tem a oportunidade, fale para essa pessoa, divulga nas suas redes sociais, aproveita esse tempo que você tem de feriado e busque a Deus, interceda pela nação, interceda por aqueles que estão perdidos e desorientados, estão investindo a sua mocidade, investindo tudo que tem em coisas que desagradam a Deus. Vamos despertar do nosso sono espiritual e acordar para a vida.
porque Jesus está voltando. Nesse momento, muitos estão se preparando para uma festa que talvez vai lhe custar a sua vida, a sua saúde, a sua paz, o seu relacionamento com Deus. É uma tristeza. Mas você tem uma oportunidade hoje de decidir a não ir, e sim buscar a Deus nesses dias. Quantos congressos estão sendo programados para essa data? Retiros espirituais, igrejas com as suas portas abertas. Vamos orar, vamos apresentar nossas vidas a Deus, porque esse Deus que destruiu o mundo na época de Noé, pelo dilúvio, devido à sua tristeza em ver um mundo contaminado pelo pecado, esse mesmo Deus que destruiu Sodoma e Gomorra pela promiscuidade, pelo pecado que aquela sociedade estava vivendo, esse mesmo Deus é o Deus de hoje e está atento a todas as coisas que estão acontecendo. E olha, nós temos hoje Jesus Cristo. Naquela época que as pessoas não conheciam Cristo como nós conhecemos hoje, Jesus subiu naquela cruz para pagar toda a dívida que nós tínhamos, para que hoje pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados e olhar para a cruz de Cristo e pedir perdão e viver uma nova vida, se preparar para o que vem por aí, a vida eterna em Cristo Jesus. É só olharmos para o espelho e ver o tanto que estamos ficando velhos, estamos passando os dias e a nossa vida está se esvaindo. Nós não somos mais jovens. Você que tem capacidade de raciocínio, pense bem, a sua vida está limitada a um mundo que está condenado, ao seu fim está próximo. Vamos despertar e ver que Deus, muito em breve, enviará Jesus novamente para buscar aqueles que se comprometeram em andar com Ele, que acreditaram nele e dedicaram suas vidas e elegeram Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Busque o Senhor, aproveite esse tempo para interceder pela nação, para buscar a Deus de todo o seu coração, para que Deus venha, com a sua misericórdia, nos despertar desse sono e ajudar a nossa nação Brasil e as pessoas que estão envolvidas nesse pecado, em desejo de fazer as coisas que desagradam a Deus, buscar a sua presença. Que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe nossa família, que Deus abençoe a sua igreja aqui na terra, para que ela seja forte